Transmitimos aqui da Rádio Web Aprasque. Marcelino, pensamos em 35 anos, de 23 anos de caserna. Eu queria saber de você o seguinte: você teria alguma história engraçada de alguém que você pudesse contar aqui em detalhes, ano mais ou menos, aonde foi e o que aconteceu com esse sujeito? O que você teria para contar para nós aí? Você, no teu tempo, nesses 23 anos de serviço aí, ô Marcelino, deve ter alguma história engraçada para contar para nós aí. O que você poderia contar para nós aí que daria pra gente levar para esse público aí, para dar uma noção de como era o trabalho policial militar aí na área do continente? O que você teria para contar para nós? O que eu tenho para contar é que tem algumas ocorrências que tem que ter um certo cuidado, né? E nós estávamos fazendo uma ronda com a viatura na época da Chico Mendes, ali quando era uma área menos popularizada. Chico Mendes, só para ter uma noção, Marcelino. Ô Marcelino, só para ter uma noção, Chico Mendes é um nome dado a uma comunidade aí da área continental, é isso? Isso, é um nome da aqui na área continental. E nós estávamos fazendo a ronda com a viatura e se deparamos com um rapaz em atitude suspeita. O policial saltou da viatura e foi atrás dele. A hora que ele saiu correndo, o policial foi atrás dele. Ele entrou no terreno de uma casa e o policial, logo em seguida, depois de 15 minutos, voltou para a viatura, limpando a arma na farda, comunicando que teria caído dentro de uma fossa. Ao passar por trás da casa, tinha uma fossa e a tampa era de madeira. A tampa não suportou o peso dele, quebrou e ele caiu dentro da fossa. Teve que ser dispensado do serviço, pois o cheiro ficou muito forte na roupa dele. Grande abraço, Silvio Heitor Marcelino. Obrigado igualmente. Tchau. Tchau. Rádio Web Aprasque, transmitindo para você, contando a história dos praças, esses que fazem movimentar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Estamos à disposição e contamos com a sua audiência na próxima programação. Você ouviu Histórias da Caserna. horas e 58 minutos. Informe. Eleições 2018. A Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina, está com uma programação especial sobre o assunto que mais interessa no momento, as eleições 2018. Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina para a área da segurança pública? Acompanhe as entrevistas com cada candidato ao vivo pela Rádio Web com transmissão pelo Facebook da Aprasque. O nosso site é www.aprasque.org.br/rádio. Na terça-feira, 4 de setembro, o entrevistado foi Gelson Merizio, candidato da coligação Aqui é Trabalho. Na quarta-feira, pela manhã, foi Leonel Camazão, da coligação Um Caminho Pra Gente. Na quarta-feira à tarde, o entrevistado foi Gessé Pereira, da coligação Santa Catarina em primeiro lugar. A agenda de entrevistas prossegue na segunda-feira, 10 de setembro, das 9 às 10 da manhã, com a candidata Ingrid Assis, do PSTU. Ainda na segunda-feira, das 3 às 4 da tarde, é a vez de Rogério Portanova, candidato pela Rede. Já na terça-feira, 11 de setembro, das 3 às 4 da tarde, o entrevistado é o candidato Comandante Moisés, do PSL. Na quinta-feira, 13 de setembro, é a vez de Décio Lima, candidato pelo PT, no horário das 9 às 10 da manhã. Em seguida, das 10 às 11 da manhã, a entrevista é com o candidato Mauro Mariani, da coligação Santa Catarina Quer Mais, encerrando o ciclo de entrevistas. A entrevista com o candidato do PCO, Ângelo Castro, estava agendada para quarta-feira, 5 de setembro, das 5 às 6 da tarde. Porém, a assessoria enviou um e-mail pedindo cancelamento, alegando questões internas. Informe.
Quer receber as notícias da Aprasc no seu WhatsApp? Então envie sim via WhatsApp para o número 489-8805-3875. Você também precisa salvar este número nos seus contatos para receber as notícias. Lembramos que este canal serve apenas para o envio de notícias. Obrigado por fazer parte deste canal. Informe. Precisa falar com a Aprasc? Ligue para o telefone fixo 48-3223-2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 489-8818-9803 ou 48-9185-4078. E-mail aprasc@aprasc.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail juridico@aprasc.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em www.aprasc.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Informe. Ouça a Rádio Web Aprasc pelo aplicativo da Associação para o celular, disponível para os sistemas Android e iOS. Ouça também a Rádio Web pelo site www.aprasc.org.br/rádio e tem acesso também a todo o conteúdo produzido. Você também pode baixar os programas que já foram veiculados pela rádio. Informe. Olá, temos mais uma novidade para você. Não associados da Aprasc também podem baixar o aplicativo da associação para ouvir a Rádio Web ao vivo, ter acesso ao conteúdo do site e nas redes sociais. É gratuito, baixe agora. Vá no App Store ou no Play Store do seu celular e digite Aprasc. Clique em instalar e pronto. É gratuito. Informe. Ouça a Rádio Web Aprasc pelo aplicativo da Associação para o celular, disponível para os sistemas Android e iOS. Ouça também a Rádio Web pelo site www.aprasc.org.br/rádio e tem acesso também a todo o conteúdo produzido. Você também pode baixar os programas que já foram veiculados pela rádio. Informe. Precisa falar com a Aprasc? Ligue para o telefone fixo 48-3223-2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 489-8818-9803 ou 48-9185-4078. E-mail aprasc@aprasc.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail juridico@aprasc.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em www.aprasc.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Informe. Quer receber as notícias da Aprasc no seu WhatsApp? Então envie sim via WhatsApp para o número 489-8805-3875. Você também precisa salvar este número nos seus contatos para receber as notícias. Lembramos que este canal serve apenas para o envio de notícias. Obrigado por fazer parte deste canal. Informe. Olá, temos mais uma novidade para você. Não associados da Aprasc também podem baixar o aplicativo da associação para ouvir a Rádio Web ao vivo, ter acesso ao conteúdo do site e nas redes sociais. É gratuito, baixe agora. Vá no App Store ou no Play Store do seu celular e digite Aprasc. Clique em instalar e pronto. É gratuito. Informe. Já saiu a edição 67 do Jornal O Praça. São 16 páginas com notícias sobre o trabalho da Aprasc e a luta pela defesa dos direitos dos praças. Fortalecer a maior entidade de praças é o nosso porto seguro para vencer o adverso cenário da retirada de direitos, diz o editorial que trata dos 17 anos da Aprasc e sua importância histórica na luta dos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. Não perca! Já recebeu sua edição em casa? Não? Então, atualize seu endereço pelo www.aprasc.org.br ou pelo aplicativo da associação. Você também pode acessar todas as edições do Jornal O Praça pelo site da Aprasc. E boa leitura! Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Aprasc Eleições 2018.
Boa tarde a todos. Estamos ao vivo do estúdio da Rádio Web Aprask, a voz dos praças de Santa Catarina, aqui na sede da associação, centro de Florianópolis. Agora são 15 horas e 7 minutos. Estamos aqui para mais um especial Aprask Eleições 2018. Este programa especial Eleições 2018 está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Aprask, que pode ser acessada pelo nosso site e também pelo aplicativo, já disponível aí Apple Play e na Google Play também. Estamos também ao vivo pelo Facebook, página da Aprask aí na rede social. Curta lá, compartilhe, envie suas perguntas ao nosso entrevistado de hoje. Aqui no estúdio comigo estão os presidentes da ANASPRA, Sargento Elisandro Lotin, e da Aprask, Subtenente Edson Fortuna. Boa tarde, Subtenente Fortuna. Boa tarde, Everson. Boa tarde, Sargento Lotin. Boa tarde, Comandante Moisés. Boa tarde a todos os ouvintes aí, a todos que estão acompanhando a Rádio Web Aprask. É um prazer poder estar conversando com vocês mais uma vez aqui sobre eleições 2018. Boa tarde, Sargento Lotin, nosso presidente da ANASPRA, a sua saudação. Boa tarde, Everson. Boa tarde, Chico Fortuna. Boa tarde, Comandante Moisés. Boa tarde aos... Como é que é a palavra que o Marimota usa, Fortuna? Ouvinternautas, né? Boa tarde, então, aos ouvinternautas e mais uma vez aqui trazendo informações para os praças da Polícia do Bombeiro Militar e para todos aqueles que se interessam pelo tema segurança pública, hoje com o Comandante Moisés. A Aprask, como legítima e maior entidade representativa dos praças, policiais militares e bombeiros militares de Santa Catarina, abre este canal de comunicação para todos os 9 candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. É um espaço importante para que cada candidato apresente aqui as suas propostas para a área de segurança pública e também é uma oportunidade para que os nossos associados acompanhem este debate focado aqui nos interesses da categoria. Na semana passada, entrevistamos aqui na Rádio Aprask os candidatos Gelson Merizio, Leonel Camazão e Gessé Pereira. Lembramos ainda que a entrevista com o candidato Ângelo Castro, do PCO, estava marcada para quarta-feira, foi cancelada pela assessoria do candidato. Ontem foi a vez da candidata Ingrid Assis, do PSTU, e do candidato Rogério Portanova, da Rede. Agora estamos aqui no estúdio com o candidato Comandante Moisés, do PSL. Antes de começar a ouvir o candidato, eu vou chamar aí para um breve resumo aí do currículo dele, para que você, nosso ouvinte, possa conhecer melhor o candidato. Nosso entrevistado é Carlos Moisés da Silva, do PSL, Partido Social Liberal. Tem como vice Daniela Rainer. Carlos Moisés da Silva tem 51 anos e é natural de Florianópolis. É bacharel e mestre em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, onde foi professor de Direito Administrativo e Constitucional. Atualmente é advogado inscrito na OAB e coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Ingressou em 1987 no curso de formação de oficiais da Academia da Polícia Militar de Santa Catarina, tendo concluído o curso em 1990, quando passou a atuar no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Trabalhou nas cidades de Florianópolis, Criciúma e Tubarão. Além das funções de comando de organizações de bombeiro militar, atuou como coordenador regional da Defesa Civil no sul de Santa Catarina. Trabalhou como corregedor adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, junto ao Comando Geral, bem como na Secretaria de Justiça e Cidadania, na pasta que cuida da prevenção contra incêndio e pânico nas unidades prisionais do sistema. Em março deste ano, se filiou ao Partido Social Liberal, o PSL, e passou a fazer parte da Executiva Estadual da sigla em Santa Catarina. São 15 horas e 11 minutos. Vamos agora começar a nossa entrevista com o comandante Moisés, do PSL. Boa tarde, candidato. Eu começo com um tema que é uma pauta já antiga dos praças, que é a carreira única. E o senhor, como tem histórico
de militar, né, como teve maior parte da sua vida dentro da caserna, sabe bem que as instituições militares, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, são divididas em duas classes, em duas categorias, e essa pauta da APRASC e também da ANASPRA, lembrando aqui sempre o nosso presidente Lotin aqui, é uma pauta que visa acabar com esse divisionismo, tornar a carreira militar apenas com uma única porta de acesso e com possibilidade de todos chegarem ao último posto. Eu pergunto, o comandante Moisés, eleito governador, aceitaria tocar essa pauta da carreira única nas instituições militares? Boa tarde, Everson. Boa tarde, Lotin, Fortuna. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito à vontade, muito em casa, até porque estive nas fileiras da corporação aí por mais de 30 anos, tanto na PM, quando a gente entrou em 87, quanto agora militando aí no Bombeiro e, por fim, até 2016, quando a gente foi para a reserva. Essa questão da carreira, de qualquer carreira de Estado, né, que é a carreira do policial, é uma carreira de Estado. Ela tem algumas situações em que a gente já avançou. Eu lembro que até pouco tempo você não conseguia galgar, nós tínhamos soldados aí que ficavam 30 anos soldados, né? Essa realidade já mudou bastante. Hoje até a última graduação da carreira de praça se consegue caminhar com mais facilidade. Isso foi um grande avanço e eu sei porque eu comandei tropa a vida inteira e para a tropa, né, meu pai é subtenente, tem 85 anos, graças a Deus está bem de saúde, enfim, tem os cunhados que são oficiais, tem o praça, tem um sargento que é meu cunhado também, enfim, tem muita gente que a gente conversa também sobre essa melhoria da carreira das praças, que foi bem sensível, né? Em relação a uma carreira única, uma porta de entrada única, é claro que você tem alguns entraves até legais que se questiona, né? Por que se faria isso, uma vez que quando você tem essa distinção exatamente é para a carreira, por exemplo, de oficial e de praça, que são distintas hoje, se você teria como impor a questão da autoridade policial, que a gente exerce, o oficial exerce, se isso seria tranquilo, que tipo de grau de exigência você teria que fazer na entrada, lá como soldado, se você teria que preparar todo esse praça que vai entrar para ser um dia autoridade policial militar, autoridade bombeiro militar, atuar como juiz, né, dentro do conselho, enfim. Então você tem alguma, não é uma tarefa muito simples de você dizer, não, isso é fácil, né? Vamos fazer porque é fácil. Me parece que, eu não sei quantos exemplos a gente tem aí nas unidades da federação, acredito que não tem nenhum, né? Da mesma forma o que a gente tem, que é o COA, né, que é o quadro de oficiais administrativos, você é praça a vida inteira, de repente você passa a ser oficial, aí você tem entraves de previdência, que não é o mesmo assunto, eu sei, mas você tem entraves de previdência, você tem entraves da questão exatamente desse fluxo a um outro cargo público, que a própria Constituição diz que tem que ser por meio de provas e títulos, então você pula para uma outra categoria. E é discutível essa questão. É óbvio que a gente poderia conversar, mas num primeiro momento, assim, numa análise muito superficial, eu penso que teríamos que superar algumas barreiras para esse modelo funcionar e funcionar bem. A gente não pode também se aventurar, né, e dizer, eu não sou um candidato de fazer promessas, né? Algumas pessoas têm me perguntado isso. Eu estou aqui oportunizando a sociedade catarinense me escolher, e eu brinquei hoje ainda no SBT ali, pode falar, né? Estava com o Prisco me entrevistando, disse, olha, prestem bem atenção, é uma vez só, hein? Depois eu não volto daqui a 4 anos, então aproveitem a oportunidade. Eu não faço promessas nesse sentido, né? Candidato, só para reforçar e para não ficar nenhuma dúvida para o nosso ouvinte, o senhor explanou aqui sobre as dificuldades de implementar a carreira única, mas a pergunta aí eu vou fazê-la de forma mais direta. O senhor, comandante Moisés, é favorável à carreira única ou o senhor é contrário? Só para Everson me permita, e coronel também, nós temos um estudo na ANASPRA, um estudo jurídico, um grande jurista brasileiro, né, o Dr. Leir Steck, que coloca que a questão, inclusive já foi objeto de projeto de lei no Congresso Nacional, inclusive que foi feito por um capitão, o capitão Assunção, não me falha o ano agora certinho, mas o capitão Assunção já havia feito um projeto de lei no sentido de instituir uma entrada única, carreira única, enfim, a forma não estava bem colocada. Mas nós temos um estudo do jurista Leir Steck que traz que não há uma vedação constitucional. Esse discurso a gente conhece, né, é um discurso recorrente no meio dos oficiais, enfim, e a FENEM tem essa fala também, a própria CORS,
Mas a gente avalia de forma diferente, inclusive com base jurídica, né? Não vou entrar aqui no mérito do estudo, isso está disponível no site da ANASPRA. Então, na nossa concepção, não seria um problema jurídico por si só. O Estado poderia efetivamente trabalhar isso no nosso entendimento. Claro que isso demandaria uma discussão, enfim. Com relação ao COA que o senhor colocou, acho que é importante também citar que Santa Catarina é o único estado da federação que não tem COA. Todos os estados da federação, inclusive tem estado da federação como Roraima, por exemplo, onde tem até coronel COA. Exato. Tem um coronel lá que é coronel mesmo, não é tenente-coronel, é coronel COA. O Exército já tem há muito tempo, a Marinha, a Aeronáutica, e aí os praças, obviamente, não entendem por que Santa Catarina não consegue avançar nesse processo, né? Que também é uma questão de apenas uma legislação. Tínhamos uma legislação que tinha visto de origem, né, um tempo atrás, eu me recordo do nome da lei agora, tentamos adaptar isso, ajeitar isso, mas infelizmente não avançou. E aí a pergunta é diretamente, e é fácil conversar com o senhor nesse sentido, né, porque o senhor tem a concepção clara do que é esse processo. Então, só para poder clarear um pouquinho, né, e dizer da nossa discordância no tocante a algumas colocações do senhor, discordância da ANASPRA e discordância da PRASC. A gente brinca com os alunos, quando eu lecionava nas disciplinas de Direito, que o direito teria um discurso para todos os gostos, né? Com certeza. Para dizer sim e para dizer não. Então, e penso que a questão do COA, como você colocou ali, é uma questão exatamente que esbarra em algumas situações. Nós temos pessoas hoje no Estado que por alguma decisão aí não conseguem se aposentar hoje, por estarem disponibilizados para outros órgãos, terem sido lotados, não ter contado o tempo, enfim. Tem situações que foram criadas que hoje o Tribunal de Contas está glosando as contas. Não, essa pessoa não pode... E é dentro disso que talvez a gente possa tentar resolver o problema. E a PRASC é um exemplo disso. A gente tem que criar situações pontuais para resolver o problema. Diferentemente dos oficiais, por exemplo, que tem uma carreira estabilizada, tranquila. Essas coisas têm que ser vistas com muita responsabilidade, né? Não adianta dizer assim, não, eu vou querer ser bonzinho, e, enfim, e para que todos me apoiem, e eu sou favorável. Não, eu acho que demanda estudo, sim, até porque o nosso modelo vamos falar de polícia agora, né? Também todos os agentes da segurança pública, mas nosso modelo de polícia aqui, ele tem a polícia também judiciária, né? E hoje nós temos par e passo níveis semelhantes nas duas corporações. Isso foi conquistado com subsídio, inclusive. Exatamente. Então tudo isso tem reflexo nas duas corporações e não é um assunto assim superficial de dizer, eu acho que dá para fazer, não é? Apesar de algumas unidades da federação estarem fazendo, há posicionamentos veementemente contrários, né? Eu diria que eu teria que caminhar no sentido de ter um posicionamento até não só dentro do próprio executivo, mas externamente ao executivo. Porque quem decide ao final, se você fez algo correto ou não, é o Poder Judiciário, né? É o Tribunal de Contas que glosa, que aponta irregularidades ou não, no caso de aposentadorias, o ato jurídico que sobra desses arranjos, né? Nós temos situações assim muito estranhas. O sujeito chegou a ser oficial, daqui a pouco a justiça cassou o posto dele, como ficam aqueles atos que ele praticou, né? Aqueles inquéritos, aquela atuação dele nos conselhos de justiça, enfim, você cria uma série de situações hoje que você vai ter que resolver amanhã, né? O fato de um tenente-coronel ir para a reserva e como coronel como também. Como coronel, né? também. É uma situação pontual que algumas pessoas dizem, olha, não contribuiu. A reserva ainda não é uma aposentadoria, como a gente usa, né? Sim. A reserva você continua na ativa, disponível para ativa em caso de convocação. Começar a dizer isso para a imprensa com mais ênfase. Exatamente. A imprensa não tem essa compreensão. Porque vocês todos têm essa noção real, né? Quem está na corporação e que já passou para a reserva, eu não sei como é que é a situação de vocês hoje aqui, se todos já... Só o subfortuna. Só o privilegiado. Isso. Então, sabe que pode ser convocado, isso tem que ser explicado. Isso tem a ver com o tempo de aposentadoria, eles criticam a idade com que o policial militar, o bombeiro militar passa para a reserva, só que são questões, nós temos que ter um tratamento, na minha avaliação, diferenciado dos demais servidores. A gente faz uma comparação, como funcionam as carreiras, nós estamos falando de carreira policial aqui, né? Nós temos carreira de policial nos Estados Unidos, lá tem mais de 10 polícias no âmbito federal, vamos dizer assim. Nos estados tem menos, mas... e nessas 10, 15 polícias que tem, modelo para tudo quanto é gosto, de cada atividade, tem policiais que se aposentam com 15 anos de serviço, ele pode fazer essa opção, não é? Ele não quer se desgastar uma vida inteira na atividade policial. Então, eu tenho muito receio quando a gente imagina, quando se fala chegar ao último posto, né?
Mas tudo isso tem consequência, não é só benesses, tem responsabilidades, e essas responsabilidades do último posto, elas têm que ser adequadas a quem entra. Essa pessoa tem que ser preparada, ela tem que ter um curso que prepare ela para estar no último posto. E nós não temos um modelo só de polícia, nós temos 2 polícias no estado que eu penso que demandaria um ajuste paralelo. Não dá para fazer assim, ó, a polícia aqui de Santa Catarina resolveu fazer alguma coisa, o resto do Brasil não fez. Não é assim, nós temos um modelo, hoje nós temos um modelo nacional. O projeto de lei que nós temos em Brasília, que foi feito inclusive pelo deputado Subtenente Gonzaga, deputado federal, ele abrange a todas as instituições, na verdade. O projeto de lei traz a possibilidade de carreira única, o que era, inclusive, ponto de partida, inclusive na pré-constituinte. Se nós formos pegar os anais da pré-constituinte, já havia essa ideia aí, em função da Constituinte em si, dos debates, acabou que não vingou. Mas ele já traz essa percepção, né? De todas as polícias ter essa questão da carreira única, entrada única. E aí, claro, né, como vai se desenvolver isso... Se você tem uma mudança no modelo nacional, eu penso que é razoável. Que é necessário. Acho você não pode fazer assim, vou suprimir postos aí, como fez um estado aqui do Sul, e daqui a pouco você já não tinha mais o soldado, não tinha mais o cabo, o tenente era a praça e você não entendia muito bem aquilo, não é? Então, tem que a segurança pública, o nosso modelo tem que ser tratado com muita responsabilidade, até porque ele já tem uma tradição, né, nas suas ações, nas suas funções, no tipo de formação que nós temos. Isso, na mesma esteira de COA ou mesmo de continuidade da carreira ou carreira única, o modelo hoje de plano de carreira existente nas instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros é um modelo ainda que privilegia muito mais o mérito para os praças especificamente, diferentemente dos oficiais que têm, a partir da conclusão, por exemplo, do curso de formação de oficiais, ele tem acesso praticamente a todas as suas os postos de forma muito mais tranquila, enquanto que os praças têm que fazer o concurso para cabo, o concurso para sargento, depois o curso de aperfeiçoamento de sargentos. Dentro da expectativa enquanto governador do estado, já fez algum estudo no sentido de fazer da possibilidade de alteração e de que forma seria o plano ideal na sua concepção de plano de carreira? Eu gosto muito da ideia de meritocracia, como você falou, e realmente há um tratamento desigual aí nesse sentido, né? Ou nós igualamos os tratamentos, né? Ou nós aplicamos a meritocracia para as duas categorias, né? Então esse é o meu pensamento, assim como tem outras coisas que são distintas aí. Quem mais sofre com o regulamento disciplinar, na minha avaliação, é a praça, né? Porque normalmente é natural que a cadeia de comando direcione essas ações. Eu particularmente não concordo com hoje. Isso não é de hoje, a minha fala. Eu tenho um trabalho de 2007 que falava sobre isso na Unisul, né? Está lá, está nos anais. A restrição de liberdade, por exemplo, que hoje quem mais... O senhor pode perder voto de oficial aí, de coronel. Não tem problema, eu não tenho... hoje me perguntaram se eu privatizaria a Celesc, eu disse, por que não? Né? Desde que me prove que a empresa realmente está dando prejuízo ao Estado, e que, aliás, já, inclusive, inviabilizou certa parte da capacidade do Estado de endividamento por conta de dívidas anteriores, enfim. Apesar de eu entender que, tanto na mão do privado quanto do público, se a gestão fosse justa, não teria por que, ser público ou privado, ela vai funcionar igual. Perfeito. Nós estamos com um problema de gestão, realmente. Eu, na minha intimidade, eu penso nisso. Só que esse problema de gestão a gente tem apanhado tanto que eu já fui mais publicista. Eu, na minha carreira de bombeiro, sempre achei assim, o Estado a coisa mais espetacular. Por quê? Porque a gente fazia mais com pouco. Né? Você tem um orçamento, você não desvia ele, você faz tudo certinho. Só que quando você enxerga o Estado como um todo, você começa a mudar um pouco a sua opinião. Parece que nós estamos perdendo para nós mesmos. Né? Então o Estado hoje, ele como empresário, ele caminha muito mal. Né? Como pavimentador, ele caminha de pernas amarradas. Você vai visitar o aeroporto Ciro Luz ali, a obra vai ser entregue 3 meses antes e o administrador já está preocupado com a estrada que o Estado faz há 4 anos e não consegue terminar. Né? A ponte é Ciro Luz? Assim, não precisa explicar. O brasileiro sabe que obra pública é um problema e hoje nós temos assim, obras que iniciaram e não terminaram mais na área da saúde, na área da educação, o que tem de escola, o que tem de hospital, o que tem de UPA, que começou e não terminou e que o dinheiro já foi todo pago. Várias obras públicas que o dinheiro, na área da educação, a gente tem acompanhado, colégios, né, que a gente começa a perceber que o Estado brasileiro como um todo também, ele está sitiado, ele está tomado por algumas pessoas que não são republicanas. O bate-bola aqui está muito interessante sobre as questões macro da segurança pública, mas eu tenho que fazer um papel de chato aqui, nós temos que correr com o tempo, temos um prazo. Antes de chamar o intervalo, Fortuna, Lotim, temos alguma pergunta do nosso ouvinte aí pelas redes sociais?
Não, só para o Luiz Bendim, né? Os 300 excedentes estão acompanhando a entrevista. Gostaria de saber as propostas para os aprovados excedentes. Responde na sequência. Ok. Responde na sequência. Também já vai pensando aí, comandante, temos uma pergunta em relação da Alexandra, né? Volta no tema lá atrás, que é a questão de carreira, e ela pergunta se o senhor teria algo mais objetivo. A outra pergunta daqui, Elton Biggelmeier, né? Opa, não, ele não fez pergunta. Ele fez um comentário. Ele fez comentário. É sobre Previdência aqui, do Newton, né? O que ele pensa sobre a Previdência dos policiais no Estado e o policial tem que esperar 18 meses para ser amparado pela mesma. É aquela mudança que houve na Previdência Estadual, na forma de consenso, primeiro na forma de acesso, né, que hoje nós temos a Previdência Complementar instalada no Estado, e também eu acho que já dava para depois já ir pensando na questão da Previdência, que é a forma como as pensionistas têm acesso às pensões no Estado aí. Tudo isso depois do nosso rápido intervalo de 1 minuto. Até daqui a pouco. Você está ouvindo o especial Aprasque Eleições 2018. Apresentação: Everson Henning. Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina. Informe. Quer receber as notícias da Aprasque no seu WhatsApp? Então envie sim via WhatsApp para o número 489-8805-3875. Você também precisa salvar este número nos seus contatos para receber as notícias. Lembramos que este canal serve apenas para o envio de notícias. Obrigado por fazer parte deste canal. Informe. Precisa falar com a Aprasque? Ligue para o telefone fixo 48-3223-2241. Nossos números de celular e WhatsApp são 489-8818-9803 ou 48-9185-4078. E-mail aprasque@aprasque.org.br. Para questões jurídicas, o contato é pelo e-mail juridico@aprasque.org.br ou direto com os escritórios jurídicos regionais. Confira a listagem e os contatos em www.aprasque.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Informe. Ouça a Rádio Web Aprasque pelo aplicativo da Associação para o celular, disponível para os sistemas Android e iOS. Ouça também a Rádio Web pelo site www.aprasque.org.br/rádio e tem acesso também a todo o conteúdo produzido. Você também pode baixar os programas que já foram veiculados pela rádio. Informe. Olá, temos mais uma novidade para você. Não associados da Aprasque também podem baixar o aplicativo da associação para ouvir a Rádio Web ao vivo, ter acesso ao conteúdo do site e nas redes sociais. É gratuito, baixe agora. Vá no App Store ou no Play Store do seu celular e digite Aprasque. Clique em instalar e pronto. É gratuito. Especial Aprasque Eleições 2018. Apresentação: Everson Henning. Boa tarde, voltamos aqui então com a nossa entrevistado de hoje, comandante Moisés do PSL, no Aprasque, especial Aprasque Eleições 2018, Rádio Web Aprasque, a voz dos praças. Retomamos então com aquelas questões que vieram do nosso ouvinte, do nosso internauta aí, passam sobre os assuntos aí, previdência, carreira, o excedente, né? O excedente. E tem mais outra questão que chegou aqui do Tiago Rabelo, e ainda sobre o tema carreira, candidato. Ele pergunta se é possível mudar o ingresso na carreira do oficial, permitindo acrescentar pontos caso o candidato já tenha o curso de soldado, cabo ou sargento.
caso o candidato Então, já tenha sido praça. Eu vou pela última aí, que está mais fresquinha, né? Nós temos uma situação bem recente agora. A gente cria algumas situações e depois a gente tem que resolver. Foi o Colégio Feliciano Nunes Pires, né? A gente está falando porque a gente é da casa, conhece a situação, o que vocês viveram, a gente já viveu também, tanto com as praças que trabalhavam conosco, quanto na condição de oficial. Então você tem ali vagas para policiais militares, certo? Aí a justiça vem e diz, olha, isso é um colégio público, o acesso é público, né? Então veja, existe uma questão principiológica, né? E hoje nós estamos na encruzilhada, né? E o que faz? Mantém? É 90% das vagas para os filhos dos PMs e bombeiros? Ou vão inverter? Será que se eu der só 10% eu atinjo a regularidade? Então eu conversava aqui no intervalo até com o Lotim também, a questão, ainda voltando à questão da carreira. A gente não pode criar algo no meio do caminho. Esse é um desafio que a gente vai ter. Se tiver que pensar para o Brasil numa carreira nova para as polícias, você não pode transformar isso por lei de uma hora para outra, né? Quanto aos excedentes, eu já me posicionei publicamente que a minha proposta para a segurança pública, e não se faz segurança pública sem dinheiro, você tem que investir e tem que pagar essas pessoas, tem que trazer gente nova de casa, tem que abrir concurso. Obviamente que se você já tem um concurso feito, como é o caso dos excedentes, estão ali numa lista de espera para ser chamado, naturalmente a gente chamaria, não é? Isso não é promessa, eu tenho resistido a fazer promessa, né? Mas a minha proposta de governo é recompor efetivo. Se para recompor efetivo nem concurso público eu preciso fazer mais, porque já tem um grupo esperando, naturalmente, em chegando ao Estado, é uma condição natural de se chamar. A alegação do Estado para não trazer os excedentes e fazer novos concursos, que é necessário, é a questão da lei de responsabilidade fiscal. No entanto, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela fala que em casos de deficiência de efetivo, etc., ela pode, enfim, pode fazer, né? O senhor faria isso, quer dizer... Precisa uma vontade política, pelo que você está me falando, né? Exatamente isso, assim. Porque a lei de responsabilidade está muito clara, né? Se ela me permite, aí entra a vontade política para dizer aonde que eu vou mexer. Exato. É na segurança, é na saúde, na educação, é numa empresa pública, o que eu vou fazer, no que eu vou investir? E a nossa prioridade, não só a minha, como do Jair Bolsonaro, é que as tarefas de Estado principais, como saúde, segurança e educação, elas têm que ser fomentadas. E fomentadas com dinheiro público, com pessoas, né? Com tecnologia, com inovação. A gente entende que a ideia de polícia de proximidade não se faz com um smartphone só, se faz com o policial na rua, na frente da casa das pessoas, não sozinho, acompanhado. A gente entende bem os problemas da polícia, né? Coronel, por que a polícia comunitária no estado de Santa Catarina e no Brasil como um todo não vingou? Eu penso que nós temos uma cultura de pouca participação. Eu tentei implementar em algumas localidades também, em parceria, quando eu estava com a Defesa Civil, várias ações que envolvem a comunidade, no bombeiro comunitário, aí nós temos a participação dentro dos quartéis, mas na comunidade, por exemplo, os consegues, né? Eu participei um pouco de consegues também nas regiões onde eu trabalhei, e nem todo mundo vem para essa participação com o coração aberto no sentido de efetivamente participar. Alguns têm alguns interesses, outros escusos até muitas vezes, e aqueles que não têm interesse nenhum muitas vezes ficam em casa, não vêm participar porque nós não temos essa cultura. Então eu penso que agora a rede de vizinhos, né, que é uma outra atividade que a gente faz aí para estar cuidando dos bairros, a gente vê a participação das pessoas nos grupos. O policial muitas vezes tem alguma dificuldade até de regular, né, de fazer uma monitoria dos grupos, porque os assuntos que entram ali são diversos do objetivo do grupo, da rede de vizinhos. Nós não temos uma cultura de participação social, de engajamento, de cidadania. Eu acho que, e aí se faz segurança com educação. Nós vamos voltar lá no tripé novamente e vamos dizer, poxa, não se faz segurança pública também sem investimento, sem tecnologia, sem homens, mas sem educação. Quando eu invisto em educação, eu estou investindo em saúde e segurança, porque eu vou trabalhar na prevenção. Retomando o nosso bate-bola aqui, Subtenente Fortuna, mais algum questionamento do nosso ouvinte aí, do nosso internauta? Essa pergunta, ela é capciosa, né? Do ponto de vista que ainda não subiu, mas ele faz uma pergunta em relação à questão da IRESA, né? Perfeito. Já foi comentado a respeito, mas o que o senhor teria de solução, por exemplo, para essa questão da IRESA? Ela veio como uma forma de quando nós tínhamos a hora extra. Ele trata especificamente, por exemplo, da IRESA, LTS, licenças. Sim, quando se afasta e não recebe, né? Isso. Eu passei por isso também, eu peguei licença prêmio, também tive alguns afastamentos. E exatamente no caso do LTS mesmo é o caso clássico, né? Me parece assim que é o momento em que você pega uma licença, às vezes para viajar, também precisaria manter a sua condição salarial.
mas no LTS você se afasta por uma condição ou da família, ou sua, pessoal. Algo que você está muito vulnerável. Você está vulnerável, está precisando de uma... Você deveria ter até um abono do Estado para te cobrir, te dar essa retaguarda, e aí você perde. Então o policial se escraviza, o bombeiro se escraviza, o policial civil, enfim, todo o nosso conjunto de agentes da segurança pública. Eu penso que nós tínhamos que voltar a resgatar essa condição, por exemplo, das escalas de serviço, porque isso tem a ver com escala. Isso foi criado por conta da hora extra, Ireza. E depois a gente, então, vamos colocar isso no salário, no subsídio, vamos misturar tudo, aí o policial continua trabalhando além das horas que ele constitucionalmente deveria trabalhar, e aí ele não recebe mais os adicionais. Então, me parece que o remendo, ele não ficou bom. No primeiro momento ele pareceu bom, porque você incorporaria isso, não incorporou, né? E aí você se afasta. Então, eu acho que nós temos que incorporar isso ao subsídio, e ainda mais, criar um instrumento que limite, né, na medida em que a gente recompõe os efetivos, e aí um conteúdo programático de governo. A seriedade com que a segurança pública tem que ser tratada é exatamente nessa questão. Eu preciso de efetivos, então vou recompô-los. Nessa recomposição de efetivo eu consigo modificar as escalas, que naturalmente não vão fazer com que o policial se escravize, trabalhe horas excedentes, e naturalmente o subsídio dele então garante que ele se afaste eventualmente. Penso que um fator motivador, e a gente não pode tapar os olhos, fechar os olhos para essa questão de estar na atividade ainda é a Ireza, mas nós poderíamos ter um outro fator motivador. Incorpora seu salário, isso ao policial militar, bombeiro militar, que está efetivamente em exercício da função, em especial até aquele que está na rua, que está combatendo o crime, que está se expondo ao serviço operacional, ele pode ter um diferencial também, que vai naturalmente evitar com afastamentos indevidos, que o sujeito procure o médico simplesmente porque ele se desestimulou e tal. Nós podemos criar, assim como o professor. Hoje nós temos muitos professores, nós temos mais ACT do que professor efetivo, né? Sim. E o que acontece? Muita gente em secretarias de Estado que não são nem da educação. Nós temos hoje. A nossa situação é muito parecida. Por quê? Porque lá fora da função da sala de aula, o professor ganha mais do que como professor. A minha esposa é professora da rede pública-privada, foi 26 anos a fio em sala de aula, por isso se aposentou com aposentadoria especial, senão ela perderia essa condição, esse direito. Ela nunca saiu de sala de aula. Então eu conheço bem as nossas realidades e percebo hoje que nós temos estruturas de fuga dentro das corporações, as pessoas saem da atividade fim, por isso que nunca se vê polícia, nunca se vê bombeiro, nunca tem, né? Trazer estímulos novamente para que quem está no front ali seja valorizado. O senhor reconvocaria policiais e bombeiros para preenchimento de efetivo? Não, eu penso que nós já temos um programa que é o CETISP, que traria, por exemplo, da reserva e traz da reserva pessoas para atividade meio. Esse programa atende bem, ele pode ser melhorado, né? Eu já discuti um pouco com algumas praças também e oficiais a respeito desse programa, mas não traria para atividade fim, eu não traria, porque eu acho que a segurança pública tem que ser trabalhada com muita responsabilidade, até como eu falava há pouco, nós temos modelos de polícia que as pessoas se aposentam até com menos tempo de contribuição do que nós temos aqui. Eu não traria o policial, penso que o policial que trabalhou 30, 35 anos faz jus ao seu aposento, tem que descansar, tem que viver uma nova fase da vida, o bombeiro militar também, o agente, enfim, qualquer outro agente público da segurança pública, e não vamos comprá-los, né? Vamos trazê-los de volta. Me parece que você entra para a polícia e a expectativa da sua vida é viver polícia até morrer. A nossa média de sobrevida depois de aposentado é menor do que a população em geral. Nós já temos esses dados, então nós temos que olhar isso de uma forma um pouquinho mais responsável e também com o olhar de dentro, né? Entender as nossas dificuldades, aquilo que a nossa corporação precisa para efetivamente entregar um serviço de qualidade. Obrigado, candidato. Só deixando registrado aqui, o ouvinte que fez a pergunta, aliás, o internauta que fez a pergunta sobre a Ireza, foi o Mário Monticelli, que está aí acompanhando, seguindo a nossa página no Facebook. Obrigado ao Mário e a todos aí que estão enviando perguntas, enviando seus questionamentos. É importante registrar que nós temos uma limitação de tempo, então por isso não vamos conseguir ler e repassar aqui todas as perguntas que estão chegando, mas agradecer pela participação de todos. E já que entramos nesse tema Ireza, afastamento efetivo, eu vou aqui reproduzir a pergunta do Hernani Neto. Vou ler aqui a pergunta dele, candidato. Ele gostaria de saber qual a sua posição sobre a escala do bombeiro militar 24/48 e se o senhor pretende mudá-la. É só específica do bombeiro, né?
Essa Já escala tem a pergunta na continuação, Tá. tem que cumprir a lei, a pergunta do Jefferson também, que segue na mesma esteira, no caso, em relação a isso aí. É isso, fechou. Então, eu durante o longo da minha vida de serviço ativo, nós já fizemos praticar escalas de diversas espécies. Desde falta de alimentação, vocês passaram por isso. Pô, não tem almoço para dar, então é 12h24, 12h48 e 12 por um pouquinho. Isso trazia um transtorno para o bombeiro militar que não morava próximo, né? Isso é uma característica nossa, né? A gente tem um quartel centralizado e vários municípios para atender, então muita gente que trabalha conosco, oficiais de praça, não moram necessariamente na cidade sede. Nós não temos auxílio moradia como tem o judiciário, por exemplo. Exato, então nós temos várias limitações, muitas vezes, para fazer escalas mais picadas. Eu lembro que o meu sogro é policial rodoviário federal e ele sempre praticou a escala de 24 por 72, né? A gente sempre achava, uma escala privilegiada e tal, mas eles também trabalham uma carga horária que é menor do que a do bombeiro, do policial militar, mas que muitas vezes não gera exatamente esse compromisso de hora extra, enfim, no volume, muitas vezes, em que gera no Estado. Eu penso que nós tínhamos que atentar para os limites da hora de trabalho do policial. Então, se a gente tiver que adequar a escala nesse sentido, tivermos efetivo, e sendo possível fazer, eu faria também. Faria adequações para trabalhar mesmo. Da questão do efetivo, né? Isso é programático. Essa foi até hoje o argumento do bombeiro. Exato. Porque o próprio bombeiro não quer trabalhar sozinho. Se você chegar para o chefe de socorro hoje e dizer assim, você tem um ASO aqui, você está com 2 aí numa escala meio apertada, vai trabalhar sozinho no ASO, daí eu te dou... Não, mas aí nós cairíamos em outra ilegalidade, enfim, que é a questão de trabalhar sozinho, que tem outro problema também. Nós estamos numa encruzilhada, então você concorda comigo, né? Eu preciso recompor efetivo para garantir direitos. Ok, concordo? Mas assim, vamos lá, por partes, né? A 2448, botando em números reais, né? A gente tem feito essa dinâmica porque fica bem mais fácil. São 8 horas por dia durante 30 dias direto. Né? Isso é um problema. Nós temos, por exemplo, grandes cidades como Florianópolis e Itajaí, onde já aconteceu casos, inclusive, de bombeiros 24 horas numa viatura atendendo a ocorrência, é um tanto quanto arriscado e perigoso, né? Tanto para o bombeiro quanto para a própria vítima que está sendo atendida. E aí o senhor colocou uma condicionante que é a questão do efetivo. Por outro lado, mesmo tendo essa condicionante, a gente sabe da dificuldade do efetivo, o bombeiro enquanto instituição e o Estado enquanto Estado não cessou da criação de batalhões por toda Santa Catarina. Exato. Quer dizer, nós não temos efetivo, mas ao mesmo tempo vamos criando batalhão, quer dizer, aí é óbvio que essa conta não vai fechar. É que havia uma defasagem muito grande, não é? Nós, quando emancipamos o bombeiro, através da emenda constitucional 33, de 13 de junho de 2003, nós tínhamos aí 30 e poucas unidades de bombeiro e passamos para mais de uma centena em pouco tempo. E hoje nós estamos aí em várias cidades do estado, ainda não é suficiente. Eu imagino que não há uma cidade que não mereça ter um quartel de bombeiros. Com certeza. Não é? Se você perguntar, bom, dever do estado. A minha cidade é pequenininha e tal, então não merece ter? Não, deveria ter. Então a ideia de fazer com que a corporação crescesse foi exatamente, talvez até por isso estar represado. Quando a gente separou, a gente teve mais autonomia para decidir e entrar nos municípios, e foi isso que aconteceu. É óbvio que daí a gente entrou com um projeto em parceria com os municípios. Não tem quartel de bombeiro que eu não instalei no sul do estado, por exemplo, junto com os municípios, que não tivesse 12, 10, 9, 15 bombeiros comunitários cedidos pelo município, remunerados pelo município para compor conosco os efetivos. Então é uma parceria, é o ideal, talvez não seja o ideal, mas você divide responsabilidade com o município que está recebendo aquele investimento público do Estado. Candidato, para deixar a pergunta aqui de forma mais direta e também para esclarecer para o nosso ouvinte, que esse é o objetivo principal aqui, que o nosso ouvinte, nosso internauta não saia dessa entrevista, desse debate com dúvidas. Entre fechar quartel do bombeiro ou dar uma escala diferente da 2448 para o efetivo, qual a sua opção? O senhor não fecharia um quartel para encerrar 2448? Não, quando se abre um quartel e fechar um quartel é um negócio complicado. É igual como fechar a escola hoje, o Estado fecha a escola, né? Eu aproveitaria as escolas para... A estrutura é grande, não tem aluno, vamos fazer tempo integral, traz outra escola para fazer o segundo turno aqui. Não tem, hoje o Estado quer fazer educação integral e não tem estrutura física, e aí fecha a escola também. Mesma coisa quartel, se abriu, a comunidade cria uma sensação de pertencimento, de se estar naquela comunidade, como é que você vai voltar atrás?
Então, não se fecha quartel. Penso que os governos têm que ter responsabilidade, isso é programado, suprapartidário, você tem que começar um projeto e terminar. Então, hoje nós temos 10 mil homens aí, 10.403 homens até agosto, homens e mulheres aqui na Polícia Militar, né, agosto de 2018. Então, veja bem, eu entrei em 87 na Polícia Militar, quando fui fazer o curso de oficiais, tinha mais do que esse efetivo aqui. Acho que tinha 13 mil e alguma coisa, né? Essa conta não fecha. Não fecha e a gente está sendo lesado por alguém. Porque a população cresceu, as cidades se ampliaram, conurbaram, a violência cresceu, a criminalidade cresceu e a polícia diminuiu. Eu quero pegar uma frase do senhor e assim, concordar com ela. A conta não fecha. Ela não fecha porque a população aumentou, criminalidade, violência, enfim, as necessidades do Estado aumentaram. O problema, e aí esse é o grande, a grande angústia dos praças, e a gente fala aqui pelos praças, é que sempre sobra pro soldado, pro cabo e pro sargento. Porque a conta, o Estado fez isso, o Estado fez aquilo, mas assim, vai arrebenta lá na ponta. É a ponta que vai ter que resolver o problema. Seja na questão da falta de efetivo, porque ao mesmo tempo que tem falta de efetivo, isso é gritante, a gente já está dizendo isso há 10 anos, 15 anos, e nós sabemos disso, mas continua se criando batalhão. A mesma coisa aconteceu na PM, nós temos uma deficiência de efetivo, mas continuamos criando batalhão. Quer dizer, é uma lógica um tanto quanto invertida. O grande problema é que sobra para quem está lá na ponta, que vai ter que ser escalado na 2448, que vai ter que ter, tem um evento, uma operação, escala, depois resolve, quer dizer, esse aqui é a grande agrura. E aí acho que a grande questão que se coloca no caso dos praças é assim, até quando vai sobrar para nós? Porque o problema não é nosso, o problema é de gestão, o problema é de Estado, só que quem paga a conta somos nós e a sociedade. Eu queria fazer uma fala em cima do que você disse. Só para complementar no raciocínio anterior aí, sobre efetivo, quartel aberto ou não. O senhor disse que se está aberto, não fecha. Não fecha e pode colocar mais. O senhor, então, enquanto não tivesse um número suficiente para que a escala 24/48 fosse revista, não abriria novos quartéis? Poderia ser uma estratégia, não fechar é complicado, não abrir pode ser também, mas eu penso que a gente tem ações imediatas para fazer. O sonho de polícia que eu tenho vocês nem imaginam, o sonho de bombeiro que eu tenho vocês nem imaginam. Mas vai trabalhar só para bombeiro esse governo? Não, vou trabalhar para saúde, segurança e educação. Eu acho que tem muito dinheiro no Estado, quando a gente falava aqui agora, mas a gente abre e sobra para o soldado. Tem muito dinheiro no Estado, nós temos que trabalhar a corrupção do Estado. Nós temos que inverter e nós temos um projeto para o Brasil. Eu não venho sozinho para essa eleição, sabe? Eu venho com o Jair Bolsonaro. O Jair ele tem um projeto para o Brasil. Nós temos 60%, nossa pirâmide é invertida, fica um pouquinho aqui no município. Ninguém mora, nós estamos agora em Florianópolis, ninguém mora em Brasília, todo mundo mora em alguma cidade catarinense. E o policial militar trabalha numa cidade, ele não trabalha no estado, ele trabalha numa cidade. Então, tem muito dinheiro nesse país, não sei para onde vai, e essa é a revisão que nós temos que fazer da partição tributária. Nós temos. Eu estava nos Estados Unidos, eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos no ano passado, e um amigo meu que mora há 27 anos lá disse assim: rapaz, aqui parece que polícia desce de árvore, cara. Ele diz assim: não sei, acontece um acidente na esquina, de repente tem 15 viaturas ali, mesmo que tenha sido algo leve, ou às vezes quando é algo grave, aí vem um exército de policiais, eu não sei onde tem tanta gente. Nós temos uma visão ainda, essa coisa do economizar. Por quê? Porque nós estamos isentando para caviar, nós estamos abrindo mão de tributos para o salmão, para o vinho importado. Não privilegiamos muitas vezes o mercado nacional. A questão da dívida pública está dentro dessa sua... Está dentro do pacote, exatamente. Eu penso que se nós estancássemos a corrupção no Estado brasileiro, nós já faríamos o milagre brasileiro sem mexer praticamente com nada. Não precisava nem mexer na partição tributária, né? no repactuar federativamente, não. Mas fazendo isso e ainda mexendo na distribuição dos recursos, o Brasil vai ser um país de primeiro mundo e nós não estamos conseguindo ver isso, enxergar essa possibilidade. Auditar a dívida estaria dentro dessas suas propostas de candidatura? Ou isso de uma forma macro, que claro que pretenderia fazer no Estado? Perfeitamente, a gente tem que ver exatamente que dívida é essa, onde ela está, o que já foi pago, para quem pagou, a forma de se praticar os juros, essa correção desse déficit. E assim, eu penso que se você hoje elimina, por exemplo, as secretarias de desenvolvimento regional, que hoje são ADRs, você tem 350 milhões ano, diz o governo, né, dessas 15, mas eram 36,
E hoje alguém diz que são 600 milhões, que não é só 350. O orçamento do Corpo de Bombeiro é 340 milhões. Pois é, essa de questão do pessoal, orçamento é interessante, de pessoal e entende? Nós temos estudos de ESE que dão conta que o orçamento tanto da PM quanto do Bombeiro e da Secretaria de Segurança vai diminuir sensivelmente a partir do ano que vem, inclusive na perspectiva da negociação que o Estado fez, né, para, enfim, reequacionar a dívida do Estado, né? São 2 anos de congelamento de investimentos. Como é que daria para adaptar? O senhor reveria essa lei? Teria que rever. Primeiro, fazer as mudanças que o Brasil precisa, na medida em que a gente também aplicar política fiscal justa, porque o Estado abriu mão de 6 bilhões. Isso é dinheiro que a gente não consegue no primeiro... Isso é anual, não é? Hoje você tem uma dívida que se arrasta próximo disso, mas isso é anual, todo ano o Estado abre mão. Né? Então, se você fizer política justa dentro do Estado de Santa Catarina, não for comprometido, e por isso que o PSL vem de chapa única, sem nenhuma coligação, porque ele não precisa acomodar ninguém na máquina pública. Então, a nossa proposta de governo é uma proposta para abrir os cofres públicos, trazer os organismos que vão nos ajudar a fiscalizar a própria máquina pública. Em Tubarão, por exemplo, quando iniciou o Observatório Social, eu caminhei nos primeiros passos lá. Nós caminhamos juntos, depois eu fui transferido, enfim, não dei continuidade à atividade, mas a parte estatutária, quando a gente começou a conceber a ideia, e hoje eles atuam mais restritos a licitações públicas. Eu conversava com o presidente nacional do Observatório Social, e ele dizia, não, o comandante, o senhor é o primeiro candidato que... Né, aqui em Santa Catarina me falou isso, é o primeiro candidato que procura alguém para conversar sobre isso, e ele me antecipou que tem um projeto para Santa Catarina, para aplicar isso no âmbito do Estado também, não só dos municípios. E aí a gente conseguiria trazer mais pessoas para fiscalizar. Penso que o ralo da corrupção, do desperdício em Santa Catarina e no Brasil, colocaria, se a gente estancasse isso, colocaria de volta nos trilhos a nossa gestão, a nossa governança. Obrigado, candidato Lotim. Fortuna, mais algum questionamento das redes sociais aí do nosso ouvinte? Na verdade, aqui eu não estou vendo, Fortuna deve estar vendo, mas eu queria deixar só uma pergunta para o coronel responder depois, candidato. Num segundo turno, o comandante Moisés faria coligações? Responde depois. Isso fica para o nosso... E já fica aí também a pergunta aqui. Tem uma pergunta do Evaristo Chu. Ele fez um juramento de não votar em oficial. Depois você dá uma pensada, né, qual seria a melhor resposta aí. Ele é praça lá do extremo oeste. Nós temos um apartheid aí, né? E ele pode se confessar, de repente, e ser perdoado desse juramento. E como Deus é misericordioso, ele pode ser perdoado e votar tranquilamente, sem problema nenhum. Nós temos que quebrar esse apartheid aí, né? A quem interessa a divisão das nossas categorias. Para isso, nós temos que resolver o problema da carreira, nós temos que resolver os problemas internos. Olha, a aproximação é primordial. Sim, aproximação e vínculos de confiança. E depois a gente começa a resolver problemas. Eu sempre trabalhei a vida inteira assim. A Prasc vem apontando esse caminho, que é a carreira única, a Prasc, a Naspra, já há um bom tempo. Obrigado até o momento, candidato. Obrigado aos nossos ouvintes aí que estão participando, estão enviando suas perguntas. A audiência está bem grande hoje. E daqui a pouco retornamos aí para mais um bloco do nosso especial Eleições 2018 na Rádio Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Você está ouvindo o especial Aprasc Eleições 2018. Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Informe. Já saiu a edição 67 do jornal O Praça. São 16 páginas com notícias sobre o trabalho da Aprasc e a luta pela defesa dos direitos dos praças. Fortalecer a maior entidade de praças é o nosso porto seguro para vencer o adverso cenário da retirada de direitos, diz o editorial que trata dos 17 anos da Aprasc e sua importância histórica na luta dos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. Não perca! Já recebeu sua edição em casa? Não? Então, atualize seu endereço pelo www.aprasc.org.br ou pelo aplicativo da associação. Você também pode acessar todas as edições do Jornal O Praça pelo site da Aprasc. E boa leitura! Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Aprasc Eleições 2018.
Retornamos para mais um bloco do nosso especial Aprasque Eleições 2018. Hoje aqui no estúdio, presidente da Aprasque, subtenente Fortuna, presidente da Anaspra, sargento Elisandro Lotim, e o candidato comandante Moisés, candidato pelo PSL. Este programa especial Eleições 2018 está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Aprasque e também estamos ao vivo pela página da Aprasque no Facebook. Curta lá, compartilhe e participe. Que horas são agora? 15h57 aí, né? Bem lembrado, Fortuna, são 15 horas e 57 minutos. Para este bloco, temos aí como temática principal a questão salarial. Entra aí database, reposição e outros temas afins. Candidato, qual a sua proposta para uma política de governo, uma política de Estado na questão salário, especificamente para a Polícia Militar e Bombeiro Militar? Primeiro que nós somos uma categoria, de modo geral, a segurança pública é uma das ações do Estado que não tem, vamos supor assim, dinheiro carimbado, né? Não tem necessariamente um percentual que deve ser aplicado a ela. E isso pode ser tanto para investimentos, quanto para custeio, quanto para pessoal. Eu defendo que nós teríamos que entrar também, obviamente que para chutar percentuais aqui seria algo imaturo, nós temos que ver qual é a nossa despesa hoje, ver qual seria, de forma programática o que seria ideal para termos nos cofres públicos para direcionar para a segurança pública, e temos que ter sim a recomposição automática dos vencimentos, para que a gente não precise, é carreira de Estado, como foi falado aqui, você não precisa estar de pires o tempo todo, né? E de forma que você possa proporcionar então uma recomposição não só da inflação, como também ganhos reais, efetivos, na medida em que o Estado tem a condição de melhorar a condição do servidor público de modo geral, tanto da saúde, segurança, como da educação. Então essa é uma proposta que a gente traz, até porque a gente já sofreu. Eu lembro que quando eu entrei na Polícia Militar em 1987, logo após, ali por volta de 1990, a gente fazia um comparativo e um tenente ganhava o equivalente a, me parece que $100, $200, era uma coisa assim. Então você... O papo é do Fortuna com o senhor, mas a gente... Vocês lembram dessa fase? Era realmente, era muito... Na época do Pedro Ivo, diminuto o salário. E aí tinha gente que... Quando Pedro Ivo assumiu, nós ganhamos bem. Teve um aumento considerável, que foi em 1989. Mas depois parou, né? Depois parou, né? No governo Kleino Bing, nós tivemos... Isso não pode acontecer. E eu entrei no Kleino Bing, nem na época. E eu me lembro que existia político, na época, que tinha a ideia de fazer assim, não, vamos criar então a cesta básica policial. Né? Aí você começava a pensar assim que você estava fazendo parte de um órgão que merecia o assistencialismo do Estado. Que o Estado estava fazendo favor para você. Então, a política salarial correta é de que você não tenha perdas reais. Nós esbarramos num problema central aí, num problema limite central. Prudencial? Aí nós pegamos os tal dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, Exato. que ela foi criada para uma finalidade, acabou sendo deturpada. Qual é o milagre financeiro que o senhor faria? Existe esse milagre financeiro, essa possibilidade de se fazer, de arrumar dinheiro? Porque hoje a gente esbarra em todos os governos de que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Para essa finalidade, o senhor entende que, na sua avaliação, a partir do que já viu sobre o Estado, é possível manter uma política salarial permanente, de forma objetiva, clara, é assim que vai ser e tem possibilidade, reposição no mínimo anual inflacionária? Ontem à noite eu estava no Sint com os professores e lembrava eles quão mais caro é alguns serviços que o Estado compra. Se você tiver internet na sua casa, você vai pagar 100, 150, 200. O Estado paga 10 vezes mais por isso, por uma rede dedicada. Mas é melhor assim, melhor assado. Se você tiver uma política justa, correta, para fazer a gestão pública, você consegue economizar em muitas áreas, né? Você consegue fazer parceria. Tem a questão da corrupção que eu já falei, tem a questão de que o Santa Catarina é um dos estados que mais entrega dinheiro e menos recebe, se você comparar com os outros estados. Tem estado brasileiro que a gente carrega nas costas, né? Que não contribui e recebe mais ou menos o que a gente deixa na União. Então, nós temos que rever uma série de situações que são, na minha forma de ver,
injustiça social também, injustiça com o desenvolvimento de cada região. Porque quando o dinheiro não volta, você também não consegue criar, inovar, fazer o Estado crescer e o Estado arrecadar mais. Nós temos aqui, Fortuna, uma questão clara, assim, Santa Catarina é um estado turístico? É. Qual é a garantia que o empreendedor tem para investir na nossa orla aqui, por exemplo, para atrair investimentos, para que o Estado arrecade mais em ICMS, para que entre dinheiro mesmo de fato, para que a gente venda algo que o dinheiro fique aqui na nossa região? Isso é arrecadação. Quando a gente fala o limite prudencial, é baseado na arrecadação do Estado. Se você não tem políticas sérias para fomentar o desenvolvimento, e isso com o presidente Jair Bolsonaro, essa questão da legislação, por exemplo, ambiental, a gente pretende rever, trazer, resgatar a competência dos municípios. É o município aqui em Florianópolis que tem que dizer, olha, claro, de forma muito ajustada à legislação ambiental, mas segurança jurídica para eu dizer para você, ó, vai ser assim, você pode começar a tua obra e terminar. Você vai ter que fazer isso, você não pode danificar o meio ambiente nessa área, essa área é área da APP, essa aqui não é, aqui você constrói, aqui você não constrói. Hoje nós não temos essa garantia jurídica. Vocês têm acompanhado isso, né? Essa questão ambiental que o senhor colocou, acho que, se não me falha a memória, e pode me ajudar a Fortuna e o senhor mesmo, o próprio Everson, o Código Ambiental hoje, o Código Florestal, na verdade, que foi de Santa Catarina, que foi o precursor e hoje é nacional, nasceu no governo Luiz Henrique. Seria revisto isso, quer dizer? Mas eu acho que tem duas questões. No Código Florestal, ele limita-se a determinadas situações. Eu acho que a questão ambiental, por exemplo, na ilha de Santa Catarina, é um problema e um entrave justamente porque há uma Não é limitação. Só na ilha, em toda a nossa costa catarinense, entendi. Nós temos uma insegurança jurídica para fazer qualquer investimento, na orla, lá na costa, eu no tenho litoral. acompanhado mais o debate local aqui, né? E é claro que provavelmente igual, tem a mesma... a discussão é a mesma. Há pouco tempo que se queria destruir um restaurante da Lagoa da Conceição, aqui com 40, 45 anos de atuação, não é? Nós temos vários casos por aí afora. Na Lagoa não conseguiram, mas lá no sul da ilha conseguiram destruir o rancho lá dentro da reserva. Então você ignora, você abstrai do ideal nessas teses, você ignora a construção histórica dessas localidades. Não é? As pessoas foram habitando a nossa costa, foram se situando, é o pescador. Então muitas vezes é o caso desse barzinho, né, que por anos... Pois é, mas o senhor pegou o exemplo, vamos pensar assim, dessa determinada situação, mas nós temos um caso clássico lá, que são os beach clubs na área nobre de Jurerê Internacional, que está numa briga, e nem mesmo com decisões controversas da Justiça Federal, eles estão lá funcionando. A legislação que seria adotada, no seu modo de entender, para facilitar que houvesse esse crescimento, seria a legislação vinda da... E aí já fugindo do tema, né? Já fugindo totalmente do tema, já entrando no meio ambiente. Mas isso tem a ver com arrecadação, com dinheiro pro Estado, porque a ideia é arrecadar mais. Qual milagre, comandante, você perguntou, né? Porque a ideia é arrecadar mais. Mas isso estaria na flexibilização dessa legislação ambiental, possibilitando que houvesse investimento para retornar em termos de finanças. Eu penso que a gente tem que pensar no dano real, né? Qual é o dano real que aquele empreendimento ali, aí eu não tenho laudo para lhe entregar, para falar sobre ele, não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas qual é o dano real que de fato ele promove? Eu vejo a costa americana, como eu falei que fiquei um tempo lá agora, não tem lugar que não tenha água para você lavar o pé, não tem asfalto para você ter uma excelente acessibilidade, não tem lugares para você ficar, não em cima da areia da praia, obviamente, mas logo próximo da orla, você tem hotel, você tem lugares para ficar, você tem casas também, tem pessoas que conseguiram... Então, assim, nós temos que rever, e o nosso candidato à presidência da República, o Jair Bolsonaro, fala muito isso, né? Nós temos as nossas riquezas, né? E que às vezes talvez a gente não saiba, tem gente de fora explorando as nossas riquezas na Amazônia, enfim, em todo o nosso território. Nós temos que agregar valor aos nossos produtos também. Nós temos o turismo rural, né? Esses impedimentos não são só aqui na costa, não. Candidato, eu tenho que mais uma vez fazer o papel de chato aqui, Lotim, Fortuna, candidato, vamos nos ater ao tema aqui, temos temas de interesse da categoria para tratar. Eu sei que esse assunto é interessante, com certeza tem ouvintes nossos e mesmo praças interessados nele, mas nós temos algumas temáticas aqui específicas da Polícia Militar e Bombeiro Militar ainda para tratar e temos apenas 5 minutos para encerrar a entrevista. Então, ainda sobre o tema salário, que é o tema principal deste bloco, eu pergunto para o senhor, e é um questionamento que sempre vem na nossa base,
porque já sofremos muito com isso. Praças da Polícia e do Bombeiro Militar sofreram muito com as diferenças, discrepâncias salariais e negociações salariais diferenciadas, citando aqui algumas: abono de 2.000 para um lado, 250 para o outro, 2 soldos e meio para um lado, cadeia para o outro. Enfim, sofremos na pele diversas vezes aí com vários governos de diversos partidos esse tratamento diferenciado. Eu pergunto, o comandante Moisés, caso eleito, como vai tratar essas disputas na questão salarial? E já emendando com a pergunta, qual o lugar do praça na negociação salarial de um eventual governo comandante Moisés? O Felipe Rosa fez uma pergunta, de repente já pode emendar. Se o coronel Moisés irá corrigir uma falha moral do governo, que é reconhecer o direito dos bombeiros militares ao fim da escala 2448 ou adotar o pagamento das horas extras? Isso, a gente já conversou também, está dentro da temática anterior, né, que eu falava da recomposição de efetivos e corrigir as escalas, então, para que não haja escravização da categoria. Em relação à mesa de negociações, eu sempre tive muita capacidade de conversar com as pessoas. Nós tivemos problemas de toda ordem. Quando a gente instala, por exemplo, um quartel novo em determinada região, você começa a atuar ali. Aí tem a Polícia Rodoviária Federal, que atuava na BR, a gente senta, conversa, negocia, divide as tarefas. O SAMU, por exemplo, em Tubarão, região de Tubarão, o SAMU estava atuando fora do quartel, não tinha um local adequado para ficar. Nós conversamos, aí como não estavam juntos, às vezes concorrentemente, chegou primeiro na ocorrência, não chegou, quem leva? Aqui tem médico, tira a vítima do ASO, joga no SAMU. Vocês já devem ter vivido isso por aqui. A gente trouxe todo mundo para o quartel. Eles hoje estão conosco, nós não tínhamos ainda na época um alojamento feminino, fizemos especialmente para o SAMU em Tubarão. Esse alojamento feminino acolheu o público feminino dos agentes ali do SAMU. Passaram na medida em que você está próximo das pessoas, a conversa muda. Então essa ideia de proximidade, da gente sentar e conversar, ela é fundamental, porque a categoria das praças, hoje nós temos aí 93% praticamente, só na Polícia Militar, esse é um dado que eu estava trazendo aqui, deve ser praça, né? Isso significa que, do grau de importância que tem a categoria, porque sem o soldado, sem o cabo, sem o sargento, você não faz polícia também, não é oficial que faz sozinho polícia. Então, e da mesma forma o bombeiro, é preciso sentar e conversar. As pessoas têm que ser tratadas como pessoas, não é? Não como um número, não é? Então isso é uma coisa minha, natural, e não é promessa. Basta olhar para a minha vida, a gente tem a capacidade de sentar, conversar e negociar. Eu tenho dito nas associações, já disse nas associações, que a gente tem um erro histórico de não ter se aproximado um pouco mais as associações, independente de ser carreira única, como foi. Não penso que deve ser uma condicionante aqui. Eu acho que a aproximação ela deve ser para ontem, imediata, porque só ganha as duas categorias, ou para mim na verdade é um grupo só, né? E a sociedade vai ganhar com isso. Obrigado, candidato. Vamos para a última pergunta aqui do nosso ouvinte, Lotim. Bate-bola, jogo rápido. O público feminino que o senhor citou, hoje nós temos um limitador de 10%, né, para o bombeiro e para a PM. O senhor acabaria com esse limitador? Pergunta 1. 2448, e mantendo a 2448 por uma necessidade de efetivo até recompor, o senhor pagaria essas horas excedentes? Sim. Entendo que isso não depende só de mim, né? Não obviamente que o governo precisa aprovar leis, mas penso que deve haver uma distinção, sim. E aí nós temos uma briga homérica dentro da própria corporação, porque quando você cria essa distinção, então vamos fazer o seguinte, quem é que está fazendo 2448? É o praça que está na atividade fim. O oficial também que está na atividade fim. Aí você tem o cara... O oficial não faz 24/48, né? Tem alguns casos muito excepcionais, que são pilotos, que tem... O piloto é um outro debate que tem que ser feito aqui, inclusive. Vamos, mas eu não quero me alongar, porque eu sei que a gente tem o limitador do tempo. Como você faz isso? Quem está na atividade meio recebe, não recebe? Nós vamos voltar de novo a escalar o prazo da atividade meio para fazer hora extra, para poder receber. Então, a gente tem que acertar algumas coisas para... Essa é uma coisa que a gente vive, né, no dia a dia da nossa corporação, e vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Obrigado, candidato. Obrigado ao nosso ouvinte. Obrigado, Lotim. Obrigado, Fortuna. Temos que interromper agora e passar a última palavra para o candidato, fazer as suas considerações finais, pedir o voto e dizer o porquê que o praça da Polícia Militar e do Bombeiro Militar deveria votar no comandante Moisés. Candidato, o senhor tem 3 minutos a partir de agora. 3 minutos. O público feminino, eu penso que o concurso público ele deve ser vencido pela meritocracia. Então, não haveria nenhum problema se você quiser igualar números. É óbvio que para determinadas atividades, muitas vezes você tem ali a força física. Hoje tem mulheres mais fortes que os homens, não é? Então, se você estabelece
critérios para a inclusão, você seleciona o público que você quer, né? Seja homem ou seja mulher. Eu não vejo problema quanto a isso. E mais, qual é a outra pergunta aí? Suas considerações finais. Obrigado. Essa luta de candidato não é simples. Então, eu tenho brincado e tenho dito, olha, aproveite porque eu não vou voltar para essa atividade de novo daqui a 4 anos. Votem em mim, porque é a última chance de vocês, né? Isso eu disse hoje na TV. Eu estou candidato porque já pensava muitas coisas para o Brasil de acordo com o discurso do Bolsonaro. Nessa questão de liberar o Estado dessas atividades que são mais privadas e focar na atividade fim do Estado, saúde, segurança e educação, e deixar o empresário crescer, não atrapalhar, que o Estado mais atrapalha do que ajuda. Ele vai estar pronto para daqui a 4 anos começar essa corrida de novo. Então eu penso que em primeiro turno a gente já resolve isso, concito todos a votar em 17 e votar 17 em todos os quadrinhos da sua colinha ali para votação. 17 para governador, comandante Moisés e Daniela. Daniela é uma advogada, é uma produtora rural lá de Chapecó, foi soldado PM durante 3 anos, a minha vice-governadora, podia trazer ela aí para conversar também. Enfim, é uma pessoa que, enfim, tem toda uma história no Oeste Catarinense, nasceu em Maravilha, mas vive há 25 anos em Chapecó. E nós pedimos o voto também para essa chapa, que é pura e que não precisa acomodar ninguém na máquina pública. Nós temos um único senador do Bolsonaro em Santa Catarina, que é o Lucas Esmeraldino, número 177. O Lucas, se você tiver uma preferência por outro senador, você deve lembrar que vai votar 2 vezes para senador, diferente de presidente, que é uma vez só, governador uma vez só, deputado federal e estadual vai ser uma vez só. Mas o eleitor vai se deparar no dia 7 de outubro com 2 possibilidades de votar para Senado. Ele vota em primeiro pro 177, Lucas, ou se não, pelo menos o segundo voto a gente pede. Eu agradeço a oportunidade, tenho só 7 segundos de TV, não dá para falar o nome, e concito todos a curtir Comandante Moisés no Facebook e seguir. Muito obrigado. Obrigado, candidato Comandante Moisés do PSL, nosso entrevistado de hoje. E o nosso muitíssimo obrigado a todos os ouvintes e internautas aí, vocês que seguem a página da Aprasc no Facebook e que enviaram suas perguntas. Infelizmente não pudemos ler todas, que foram centenas de perguntas, muita participação hoje. Agradecer aqui ao Sargento Elisandro Lotin, presidente da ANASPRA, e para finalizar, passar aqui para o Subtenente Fortuna, presidente da Aprasc, Rádio Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Isso aí, Everson Lotin, comandante Moisés, obrigado pela presença, boa sorte na campanha. E a Rádio Aprasc segue com os debates na quinta-feira. Nós vamos dar um intervalo amanhã. Na quinta-feira nós teremos, primeiramente, das 9 às 10, o candidato do PT, Décio Lima. Depois, nas 10 às 11, logo em seguida, já entra outro candidato, que é o candidato Mauro Mariani, do MDB, da coligação Santa Catarina Quer Mais. E é isso aí, né? Rádio Aprasc a serviço dos praças, a serviço da boa informação, trazendo aqui o debate das eleições 2018. Se você ainda não curtiu a página da Aprasc, vá lá até a página da Aprasc Santa Catarina e curta a Aprasc, deixe o seu like, como diz a gurizada, né? Deixe o seu like, comente, participe das nossas redes sociais. E se você não baixou o aplicativo da Aprasc, também aproveite e baixe o aplicativo e seja um dos nossos participantes ativos da vida da sua entidade. Você, sendo praça ou não, pode participar. O aplicativo é restrito aos associados, mas nas redes sociais nós fazemos questão de ter você, cidadão, também participando dos debates sobre segurança pública. Você ouviu o especial Aprasc Eleições 2018. Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Informe. Eleições 2018.
A Rádio Web Aprasque, a voz dos praças de Santa Catarina, está com uma programação especial sobre o assunto que mais interessa no momento, as eleições 2018. Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Santa Catarina para a área da segurança pública? Acompanhe as entrevistas com cada candidato ao vivo pela Rádio Web com transmissão pelo Facebook da Aprasque.